Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? E eu quero aproveitar aqui e parabenizar mais uma vez o JP. Outra coisa importante que o Vovoteca deu o legado para a gente é a nomenclatura, né? Essa nomenclatura, ela é fantástica, né? Por exemplo, favorito, normal, surpresa, zebra, né? Então essa nomenclatura foram muito felizes, né? Então tá de parabéns aí, né? Que eu considero realmente o melhor site da Loteca, né? Com informações precisas, planilhas, tudo. Então, se você joga na Loteca, não tem como jogar sem visitar o nosso JP lá. Parabéns, viu, JP? Sou um dos grandes fãs e admiradores do seu trabalho aí. Ok? Inclusive com o Profeta, né? Que eu tive aquela pequena participação aí que eu falei que poderia prever antes dos jogos acabarem, né? E aí realmente, como o Profeta é mestre, ele faz um trabalho fantástico, né? Fantástico. Parabéns mesmo. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês não só sobre acertos, erros, né? Mas eu quero falar sobre a parte matemática da loteca. Porque, é claro, a loteca é o que mais encanta de todos os jogos, né? Porque ela tem uma parte lógica, né? Então, essa parte lógica, que ao mesmo tempo é ilógica, né? Porque é o ser humano, né? Você não tem como fazer uma previsão real, né? No ser humano, mas você tem, dentre os números, de fazer uma previsão real. Então vamos lá primeiro aos palpites que eu dei, né? Então no 1007, veja bem, eu tinha colocado o Corinthians como o maior favorito, né? Porque o Flamengo teria o jogo contra o Tolima, teria o jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e o Corinthians estava sossegado. Aí foi o jogo do Flamengo, o Flamengo meteu 7, né? E aí eu mudei o palpite, né? Eu falei, não, quem ganha de 7 não vai perder, né? A motivação tá lá em cima. Aí eu mudei o palpite e tirei de Corinthians e coloquei empate, né? Eu falei, dificilmente um time que meteu 7 vai perder, né? Aconteceu, vocês veem que a bola bateu lá, entrou, né? Poderia ter sido um empate, né? Mas e o Corinthians eu acho que jogou melhor o tempo todo, até mereceu a vitória, né? Mas é um jogo que poderia ter ficado empate, realmente poderia ter ficado empate, né? E eu mudei esse palpite. Aí acertei o jogo do Sport, né? Acertei o jogo do Braga, acertei o jogo do Vasco, né? Que eu falei aí vai dar Vascão e pronto, né? O Sampaio Correia acertei, o Fluminense eu acertei, mas contrariado, porque eu achei que o Fluminense ia ganhar com muito mais facilidade, né? Eu até comentei aqui que eu não estava jogando no Fluminense e no Santos, né? E nem no Palmeiras pela qualidade deles, que eu estava jogando mais pela falta de estrutura de Ceará, Fortaleza, Goiás e Atlético Goiano, goianiense, né? Em disputar três competições de peso, né? E eu realmente me surpreendi do Ceará dar tanto trabalho assim ao Fluminense, né? E o Atlético Paranaense, eu me passou um dado aqui despercebido, né? Que é um dado que eu sempre fico atento e nesse teste eu passei batido. Veja, que eu sou esportista, né? Então, eu me encantei com o jogo do Atlético Paranaense contra o Palmeiras, um futebol realmente de encher os olhos, né? E ainda comentei, dos quatro, só o Goiás que só tem o compromisso com a Copa do Brasil. Aí eu falei, no caso do Goiás, eu estou jogando mais no Atlético, né? Do que na falta de estrutura. Porque foi um futebol de encher os olhos, realmente de encher os olhos. Quem assistiu o jogo Palmeiras e Atlético, né? O Atlético encantou ali com aquele futebol.
Eu cheguei até a comentar que estaria agora Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético do Paraná como os melhores times do Brasil. E eu me passou um ponto despercebido, né? Que isso acontece muito no jogo de damas, né? Acontece demais em jogo de damas. Você vai, um jogador médio vai jogar contra o mestre, ele cresce, né? Ele cresce e segura o jogo e bagunça, faz a maior anarquia do mundo e consegue, às vezes, de um mestre, de um grande mestre, ele vai lá e consegue um resultado positivo e às vezes até a vitória. Aí ele conseguindo a vitória, ele fica numa condição que ele pode disputar o título. Aí quando ele pega um adversário menor, que é o contrário, né? Contra o mestre é que tinha a obrigação de ganhar dele. Agora ele pegou um jogador de menor índice técnico e a responsabilidade de ganhar passou a ser dele. Aí quando ele vai para cima de um jogador mais fraco, ele vira um mulambo e acaba perdendo porque a responsabilidade do ganho passou a ser dele. Eu acredito que foi exatamente isso que aconteceu com o Atlético, né? Que eu passei batido, e eu geralmente não passo batido nesses detalhes, né? O Atlético barbarizou contra o Palmeiras, que o Palmeiras era o favorito, tanto é que o Atlético estava com 5% das apostas, né? E contra o Atlético, contra o Goiás, o Atlético já teve uma responsabilidade, né? De ir para cima e ganhar, né? E aí realmente os jogadores mais novos devem ter sentido esse peso. Eu cheguei a comentar aqui, o maior favorito para mim aqui dos 14 jogos era o Atlético, errei feio, né? Errei muito feio por causa desse detalhe que eu deixei passar batido, ok? Já o Curitiba e Juventude eu acertei em cheio, falei que dificilmente o Curitiba ganhava, que é um clássico, não deixa de ser um clássico ali, há uma rivalidade, né? Agora o jogo 9 é o que eu falei para vocês, isso daí é uma tristeza, né? O chulé não tem como dar palpite, né? Eu nem sei se eu errei, acertei, você tem que fechar os olhos e pôr qualquer coisa. Que eu já expliquei para vocês, você joga a vitória do chulé e empate, ele perde. Você joga a vitória do chulé e vitória do adversário, ele empata. Você joga empate e vitória do adversário, ele ganha. Você joga triplo, ele vai para o sorteio. Então, isso daí é caso perdido, não tem jeito, né? Nem me quero ver se eu errei, acertei. Espero que o programador da Caixa crie juízo, né? Senão eu vou falar para o Galvão Bueno a interferir nisso daí, porque toda semana ter uma anarquia dessa aí é brabo, hein? É brabo. Né? Mas vamos continuando então, que isso daí eu vou te contar, dá até dor de cabeça na gente uma anarquia dessa. Atlético Mineiro e São Paulo, acertei em cheio. Eu achei muito exagero pôr o São Paulo como zebra. Ainda mais o Atlético, tendo o Flamengo aí, né? Para jogar, né? Quarta-feira pela Copa do Brasil, o São Paulo também tem, mas são dois gigantes, né? Do futebol brasileiro, né? Então eu achei que o empate seria o mais viável mesmo. Fortaleza e Palmeiras eu errei, né? Porque eu achei que o Fortaleza não teria essa estrutura para segurar o Palmeiras, né? O Palmeiras estava ali atrás da liderança isolada, né? E eu falei, o Fortaleza está jogando a Libertadores, Copa do Brasil, o Clássico, não vai aguentar. Então eu joguei mais na fragilidade do Fortaleza do que propriamente na força do Palmeiras, né? E foi bom, que eu achei assim, eu vou ter que reavaliar a estrutura desses times, né? Você vê, foi para a Série A, ele já está há algum tempo na Série A, criaram uma estrutura boa, o que me deixou feliz, não me deixou triste não. A dificuldade do Fluminense ganhar, a dificuldade do Santos ganhar, a vitória do Goiás e o empate do Fortaleza mostrou que os times da Série A estão com uma boa estrutura, né? Eu é que realmente fiquei para trás e achei que eles não tivessem estrutura para 3 competições e provaram que é mestre, né? Fizeram a maior anarquia do mundo aí e conseguiram fazer. O Santos eu acertei mais pela fragilidade do Atlético, né?
do que pela força do Santos, mas me surpreendeu. Eu achei que foi complicado o resultado, eu achava algo mais fácil aí, né? O Volta Redonda, mesmo caso do Corinthians, né? Se vocês veem o vídeo lá, eu tinha posto aí que o Volta tinha condição de ganho, né? E aí depois inverti, né? Pela força do Mirassol, líder, eu falei, não, não vai perder e joguei no empate, né? E errei, né? Errei esse daí também. Então eu errei o Atlético Paranaense, o Palmeiras e o Volta Redonda. E o Cuiabá com o Botafogo do Rio, acertei em cheio, né? Que o Botafogo tem que tirar 3-0 aí do América. E lá no Coticó da Ponte, a turma sabe, né? A anarquia lá é feia. O calor lá, vou te contar, é coisa braba, né? Então, eu achei que o Cuiabá foi e até fiquei satisfeito, que eu não gostaria que o Cuiabá caísse, não, né? É um time aí que representa bem o Centro-Oeste goiano, juntamente com Goiás e Atlético Goianiense, né? Eu acho bom essa diversificação. Muito bem, pessoal, colocado isso, hoje o que eu quero falar para vocês é mais com a relação matemática da loteca. Tem alguns pontos matemáticos aqui que eu acho que muita gente não conhece. Se vocês pegarem o vídeo anterior meu, eu comentei que naquela planilha que a Vovoteca manda, das casas de aposta, tinha 7 jogos, tudo equilibrado, né? Então veja, se você pegar esse teste 1007, para exemplo, né? Você tem 7 jogos de maneira igual, 33, 33 e 33%. Veja, vamos pegar como base 1 milhão de cartelas. No primeiro jogo, né? Quando tiver o primeiro jogo, não interessa que resultado que der, já 670 mil cartelas já vai ficar perdida, vai ficar só 330 mil. No segundo jogo, vai ficar 108.900 só. No terceiro jogo, já vai restar 35 mil. No quarto jogo, 11.859. No quinto jogo, 3.913. No sexto jogo, 1.291. E no sétimo jogo, 426. Isso eu estou pondo como palpite seco nesses 7 jogos. Então veja, de 1 milhão de cartela, em 7 jogos, com os resultados secos, sem contar duplos e triplos, ficaria 426 cartelas apenas, isso sem contar zebra e surpresa, né? Então veja, por isso que é uma das dificuldades do ganho da loteca. Então quando você tem 7 jogos, tudo igual foi esse teste 1007, ao mesmo tempo que facilita o ganho, né? Também esses 7 jogos, basta uma zebra ou umas surpresas para acumular, né? Aí os jogos e opções, pessoal, veja. Em um jogo nós temos 3 possibilidades: vitória da coluna 1, empate e vitória da coluna 2. Dispensa aí maiores comentários, né? Em 2 jogos nós já temos 9 opções possíveis. Veja, em um jogo tem 3 opções, em 2 jogos nós temos 9 opções. Por exemplo, Corinthians e Flamengo, Sport e Londrina. Aqui você tem 9 opções de resultados. Veja, você tem vitória do Corinthians e vitória do Sport. Vitória do Corinthians e empate. Vitória do Corinthians e vitória do Londrina. Já são 3 opções. Empate do Corinthians e vitória do Sport. Empate do Corinthians e empate do Sport. Empate do Corinthians e vitória do Londrina. Aí você tem vitória do Flamengo e vitória do Sport, vitória do Flamengo e empate, e vitória do Flamengo e vitória do Londrina. Vejam, se em 2 jogos você jogar os 2 secos, em 9 resultados possíveis, você terá apenas uma chance de ganhar, ou seja, em torno de 10%. Já em 3 jogos, a combinação sobe para 27 resultados.
Em 4 jogos, para 81 resultados. Em 5 jogos, para 243. Em 6 jogos, para 729. Em 7 jogos, para 2.187. Em 8, para 6.561 opções. Em 9 jogos, 19.683. Em 10, 59.049. Em 11, 177.147. Em 12, 531.441. Em 13, 1.594.323. E em 14, 4.782.969. Além de que acertar a centena ou milhar, por exemplo, nesse teste, pessoal, a milhar foi 1.031. Por que 1.031? Deu 10 colunas 1, ó. Então, 10. 3 colunas no meio, 3. E uma coluna 2. Então, a milhar foi 1.031. Poderia ser centena. Por exemplo, se tivesse dado 9 coluna 1 e 2 coluna 2, por exemplo, seria 932. Por que eu falo isso daqui? Veja, se você fez o jogo e você colocou 8 coluna 1, você já foi embora, não tem o que fazer, né? Se você jogou um jogo simples e de um duplo e você marcou 4 coluna 2, você já foi, você já perdeu. Porque aquelas outras 3 coluna 1, 2 que não deu, você já perdeu o ponto, né? Então, veja, para ganhar, você tem que ter jogado 10 colunas 1, no mínimo 3 colunas do meio e no mínimo uma coluna 2, né? Aí agora fica mais fácil eu explicar para vocês a questão do corpo, né? Que eu falo para vocês. Se você tratar a loteca jogo a jogo, você vai chegar nisso daqui, ó. Você vai chegar nesses 4.782. Então, quando eu separo a loteca, o que eu faço, o que eu mais gosto são 4 grupos, né? Ou às vezes 5 grupos, que fica muito caro, né? Mas eu gosto de fazer como? Eu gosto de fazer 3 grupos de 4 jogos. Então, veja, em cada grupo, com 81 opção, eu jogo com 7 opções. Veja, você tem 81 opção e eu tenho 7 opções para acertar. Embora são 3 grupos, eu tenho que acertar nos 3 grupos. E no outro grupo, que são 2 jogos secos, né? Em 9 opções eu tenho uma opção só de acertar. Ou em 5 grupos, né? Eu jogo 4 grupos de 3 jogos, né? Que são 27, né? 27 eu tenho 5 opções de acerto, tá? Das 27 opções eu jogo com 5. Veja que é bem desfavorável ainda. A vantagem ainda é toda da loteca, né? E 2 jogos seco, né? Por isso que eu acho interessante você jogar em grupos. Veja, a gente até aconteceu algo que eu tenho comentado aqui com vocês, o cartão vermelho. Essa semana o cartão vermelho favoreceu a gente, mas mesmo favorecendo a gente, se eu tivesse registrado, né, eu não registrei o bolão devido ao feriado, mesmo tendo prejudicado, favorecido a gente, o Volta Redonda teve um cartão vermelho e mesmo com jogador a menos, o Volta Redonda conseguiu a vitória, né? Então, esses detalhes que jogam às vezes contra, uma hora vai jogar a favor. Então, eu gosto de mostrar essa parte matemática, que além da parte futebolística, o reserva, se vai ter jogo, se não vai, tem essa parte matemática que ela é apaixonante. Então, quando você joga 3 grupos de 4 ou 4 grupos de 3, essa milhar, ela cria um dinamismo muito grande nessa milhar. Você vai ter cartelas lá com
8 coluna 1, com 3 coluna 1, com 5 coluna 1, ou seja, se você conseguir numa dessas cartelas, vamos supor, deu 6 coluna 1 e você tem as 6 coluna 1 ali, a chance de você ganhar aumentou muito, né? Porque aí sobraram só 8 jogos para a coluna do meio e coluna 2, né? Então eu gosto muito desse tipo de jogo, que já deu certo várias vezes. Agora, insisto, né? Não é fácil, não é fácil. Vocês veem de 4.782.000, além de você fazer análise, isso, aquilo, né? Mesmo com o bolão, você aumenta a sua chance individual, mas a nível Brasil, mesmo o bolão, a chance é pequena, né? Tenho falado isso daí insistentemente. E é claro, agora com uma loteca por semana fica mais fácil, né? Com 2 lotecas fica complicado realmente. Tomara que parem com essa anarquia aí de 2 lotecas por semana e essa anarquia também de pôr chulé na grade aí da loteca, né? Então vamos ver aí se vai acumular, ok? Assim que der, os meus vídeos eu gosto de fazer na quinta-feira, né? Porque tem que analisar, tem que ver as coisas, não adianta vir e dar chute, né? A gente tem que fazer todo um trabalho e confesso para vocês, é um trabalho que eu amo fazer, né? Eu adoro o esporte em si, ok? Então é isso aí, meus amigos, um grande abraço a todos aí e não se esqueçam, né? Se podendo se inscrever no canal, dar aquele like de mestre, né? E tem o canal lá do TV Damas Conrado, que é onde eu faço as lives até atingir 1.000 inscritos aqui, né? Você podendo se inscrever lá no TV Damas Conrado, eu também agradeço, ok? Aquele abração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.